Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre 5 motivos pelos quais você precisa deixar o medo fora da sua vida. 5 motivos pelos quais você precisa vencer o medo na sua vida. Você sofre muito com medo? Você sente que o medo atrapalha você de alcançar seus objetivos? Você sente que a sua vida fica paralisada muitas e muitas vezes por causa do medo? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 5 motivos pelos quais você precisa aprender a cada vez mais deixar o medo fora da sua vida. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta desses assuntos ligados à mentalidade, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, você deixa o joinha para mim, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, comenta e assim você está ajudando o canal a crescer. Bom, primeiro deixa eu fazer alguns esclarecimentos para você sobre o medo, como que ele atrapalha a sua vida. O medo é a maior muralha, talvez seja o maior obstáculo que nós temos para alcançar os nossos objetivos na vida. O medo, ele habita o nosso subconsciente na forma de imagens, na forma de sentimentos, que muitas vezes são armazenados ali até para nossa própria proteção. No nosso subconsciente ficam armazenados registros de imagens, de sentimentos, de emoções, de acontecimentos que a gente experimentou ao longo da vida, principalmente lá atrás, na infância, na adolescência. E esse conjunto de sensações, esse conjunto de lembranças, de pensamentos, de imagens, de experiências, elas formam a nossa base de crenças, além daquilo que a gente escuta, né, das pessoas com quem a gente convive, dos acontecimentos que acontecem assim repetidamente, que vão fundamentando o nosso mapa de mundo, a maneira como a gente enxerga a vida. E às vezes, durante a nossa caminhada, em determinados momentos que a gente enfrenta certos desafios, certos obstáculos, essa base de dados que a gente tem armazenada lá no profundo da nossa mente, ela vem à tona e se sobrepõe àquela situação que a gente está vivendo no momento. E isso também traz consigo a questão dos sentimentos. A gente armazena certos sentimentos e sensações que a gente experimentou, às vezes em momentos negativos lá atrás. Essas lembranças desses sentimentos, elas vêm à tona nesses momentos e se sobrepõem. O nosso subconsciente, ele quer nos proteger de viver de novo situações que foram negativas para nós. Situações que nos machucaram, que nos feriram, que nos trouxeram grande dor emocional, porque toda dor emocional, ela fica armazenada lá no nosso cérebro, na forma de lembranças, mas como se a gente estivesse revivendo aquele momento de novo. A gente lembra de tudo e a gente sente aquele mesmo sentimento. Isso traz para nós, inclusive, alterações bioquímicas dentro do nosso organismo. A nossa fisiologia reage também. Tem vários trabalhos científicos aí que relatam esse fenômeno que acontece com a gente. E essas memórias, elas também trazem à tona tudo isso. Você pode até sentir fisicamente falando sensações como da náusea, de repente taquicardia, alguma coisa que faça você sentir fisiologicamente as sensações que aqueles sentimentos despertam em você. Então, com medo, isso acontece. E o medo também é um mecanismo de defesa que a gente tem para a gente não se expor ao perigo. Isso é uma coisa que vem desde que o mundo é mundo. Isso existe com a gente para nos proteger. Isso garante a sobrevivência da humanidade. Mas, em determinadas situações, hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, se a gente ficar refém do medo, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não cumpre o nosso propósito nesse mundo. E muitas vezes o medo pode ser essa armadilha que nos impede de cumprir o nosso propósito nesse mundo.
Então, se você quer realmente se libertar desse medo, se você está pensando assim, que já passei muitos anos da minha vida refém nesse lugar, eu quero dar uma guinada na minha vida, eu não quero mais me deixar paralisar pelo medo, eu vou te dizer 5 bons motivos para você pensar seriamente em tomar uma atitude em relação a isso, e procurar ajuda e buscar aquilo que precisa ser feito para você poder dar uma guinada aí e viver o seu propósito. Então vamos lá. Primeiro motivo pelo qual você precisa se libertar do medo na sua vida é o seguinte: porque o medo paralisa você. As lembranças negativas, sabe? Aquelas emoções negativas, as crenças limitantes que você alimenta dentro de você, que são a base do seu medo, elas fazem com que você não queira arriscar diante de novas oportunidades. Exatamente porque o seu cérebro quer proteger você de se machucar de novo, de se ferir de novo, inclusive emocionalmente. Isso pode, inclusive, levar você para uma armadilha que é muito perigosa, que é a armadilha da zona de conforto. E eu quero que você entenda que, nesse sentido, zona de conforto não é simplesmente um lugar onde tudo está bem, tudo está confortável, tudo está tranquilo. Não. Zona de conforto é o lugar para onde você vai se esconder para que aquilo que feriu você não aconteça de novo. É uma zona de autoproteção, mas é uma autoproteção fundamentada no medo. Então eu quero que você repense se de repente você não está há muitos anos paralisado nessa zona de conforto. E se de repente você olha para a sua vida e não vê sentido, a sua vida não anda, você está insatisfeito porque você tem objetivos, você tem sonhos, você tem planos maiores e que de repente isso não entrou em movimento na sua vida, talvez você possa ter sido capturada por essa zona de conforto. Quando você permanece muito tempo nesse lugar, você perde oportunidades, você perde possibilidades. E nós precisamos aprender a ler as oportunidades. As oportunidades, elas fazem sentido para a gente a partir do momento em que nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a nossa identidade, sabemos quem somos, aquilo que Papai do Céu colocou na gente para cumprir o nosso propósito de fazer diferença na vida das pessoas. O como é individual, cada um sabe como vai cumprir o seu propósito, porém as possibilidades elas se apresentam diante de nós e elas se apresentam na forma de oportunidades. Como que a gente faz para discernir se uma oportunidade é para eu entrar ou não? Porque nem toda oportunidade é boa para você entrar. Às vezes é boa para outra pessoa, mas ela não tem a ver com você, com a sua identidade, com a sua visão de futuro. E você precisa aprender a discernir as oportunidades quando elas se apresentam para você. Uma boa dica que eu posso deixar para você é o seguinte: você tem uma visão clara de futuro? Você tem objetivos claros? Você sabe aonde você quer chegar? Porque oportunidade, um dos indícios de que ela pode ser boa é se ela está casando com a sua visão de futuro, se ela é coerente com a sua visão de futuro. Esse é um indício, mas ele não pode ser olhado isoladamente. Tem outra coisa que você tem que ponderar aí nessa análise, que é o seguinte: se você embarcar nessa oportunidade, isso vai tirar possibilidades de você e da sua família, de quem está ao seu redor, de quem você ama? Como assim tirar possibilidades? Se para você abraçar aquela oportunidade, você vai ter que sacrificar demais quem você mais ama, se às vezes é uma coisa temporária ou dá para você negociar e conversar e a sua família entender que esse objetivo pode ser útil para toda a família e te dar apoio durante esse sacrifício temporário, é um ponto bacana para você pensar.
Agora, se isso não tem muito a ver com a sua dinâmica familiar, se isso não casa com a sua visão de futuro, é algo que você precisa repensar. Nem toda oportunidade é para você. Às vezes existem oportunidades que são muito boas, mas para outras pessoas, não para você. Porém, não se deixe paralisar pelo medo. Não deixe de abraçar oportunidades por causa do medo. Faça a ponderação adequada e avalie aí o que faz sentido para você. E não perca as oportunidades. Não fica parado na zona de conforto. Segundo motivo pelo qual você precisa se libertar do medo na sua vida é porque os nossos inimigos são atraídos pelo medo. Isso é uma coisa que é muito verdadeira, muito séria e você precisa levar em consideração, sim. Vamos pensar no mundo animal. Os animais, as feras, né, selvagens, elas são atraídas por aquelas presas que têm mais medo, porque aquele medo libera uns processos, né, biológicos aí neles que faz eles liberarem cheiros, um cheiro que atrai o predador, melhor dizendo, né? O predador se vê em lugar de vantagem porque ele sente o cheiro de medo. Nós também nos tornamos vulneráveis para aquelas pessoas que querem nos caçar, digamos assim, que são pessoas mal intencionadas, pessoas às vezes que querem fazer mal mesmo para a gente, em todos os sentidos, fisicamente, pessoas que querem nos fazer mal emocionalmente, pessoas que às vezes querem se aproveitar de nós em termos de roubar alguma coisa nossa, ou pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas que estão doidas para puxar o nosso tapete. Esse tipo de gente, infelizmente, quando você se coloca nessa posição vulnerável de medo, principalmente quando você está com a sua identidade fragilizada, você atrai pessoas que são manipuladoras, que são abusadoras, pessoas que são narcisistas, pessoas que muitas vezes são invejosas mesmo, são maldosas, que querem o seu mal, querem roubar o seu lugar, querem puxar o seu tapete, custe o que custar. Então, você precisa se fortalecer, você precisa fortalecer a sua identidade. E também tem aquela questão da física quântica. Eu não sei até que ponto você acredita nisso ou não, mas nós fomos criados em várias esferas. Nós temos corpo, nós temos uma alma, que é essa dimensão de vontades, emoções, sentimentos, pensamentos, e nós temos um espírito, que é aquilo que nos liga com o sobrenatural, com o transcendente. Existe uma passagem muito antiga, uma passagem bíblica do livro de Jó, que se acredita que é um dos livros mais antigos da Bíblia e talvez até mesmo na mesma época do livro de Gênesis, digamos assim, que conta a história de um homem que perdeu tudo, absolutamente tudo, mas depois ele restaurou todas as coisas em dobro. Mas uma das coisas mais marcantes que ele fala, uma das frases mais marcantes que ele fala é o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, que pistas que isso dá pra gente sobre o medo? Quanto mais você ficar focado naquilo que te traz o medo, mais aquilo vai ser atraído para você. Mas isso vai se tornar uma realidade, porque tem toda uma questão, tanto mental quanto espiritual e imaterial, que faz com que essas coisas venham à realidade. Então, não se foque demais naquilo que você tem medo, porque o medo atrai os seus piores inimigos. Pense muito seriamente sobre isso. Terceiro motivo pelo qual você precisa se libertar do medo é que aquilo que domina as nossas emoções nos controla. Eu tenho certeza que você quer ser aquela pessoa que gerencia bem a sua vida, que gerencia suas emoções, que gerencia os seus pensamentos. E você precisa aprender a dominar seus pensamentos, a dominar suas emoções, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, se você quiser cumprir o seu propósito, se você quiser cumprir o propósito de Deus na sua vida.
Deus nos criou para governarmos a terra, para dominarmos a terra. Ele dá o comando, a gente governa. Para isso a gente tem inteligência, para isso a gente tem livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas. Só que aquilo que domina suas emoções, domina você. Se você é dominado por sentimentos ruins, raiva, amargura, inveja, rancor, mágoa, medo, você não é uma pessoa livre. Você é uma pessoa escrava. E essas emoções negativas vão pautar suas escolhas. Toda vez que você tiver que fazer alguma escolha, você não vai pensar naquilo que faz sentido de acordo com a sua visão de futuro ou daquilo que é coerente com seus valores, com os valores da sua família, daquilo que é coerente com a sua crença, com a sua visão, com a vontade de Deus para a sua vida. Você vai fazer escolhas pautado nesse sentimento negativo. Você vai fazer escolhas movido pelo medo. A gente está falando de medo aqui, mas eu poderia citar qualquer outro sentimento negativo. Tem gente que vive uma vida inteira dominado pela raiva, desejo de vingança, e tudo que ele faz é só pensando em vingança. Tem gente que passa a vida inteira com inveja dos outros, e tudo que faz é movido pela inveja. O que essas pessoas todas têm em comum, essas pessoas que se deixam dominar por esses sentimentos negativos, medo, raiva, inveja, amargura, ressentimento, enfim, é que elas são escravas. Elas não são livres. Quando o medo consegue paralisar você, ele já dominou você. Sua vida precisa andar. A sua vida não pode ficar estacionada. Você precisa entender se você está preso numa armadilha de zona de conforto por medo. Porque o seu inimigo está ganhando terreno aí. Você tem que entender que o medo é uma arma que o seu inimigo usa para prender você, para aprisionar você. Esse sentimento negativo é o seu inimigo, inimigo do seu propósito de vida, inimigo de você ser uma pessoa curada, restaurada na sua identidade, inimigo de você ser uma pessoa que faz diferença na vida dos outros. Você precisa se libertar desse medo e você precisa governar aquilo que Deus te entregou. Você precisa ter responsabilidade com aquilo que você tem. Não permita que o medo roube de você aquilo que você tem de melhor. Quarto motivo porque você precisa se libertar do medo na sua vida é porque o medo é contagioso. O medo contamina todo mundo que está ao redor de uma pessoa que está com medo. Quando você estiver vivendo um tempo de crise muito grande, guarde essa chave para a sua vida. Quando você estiver vivendo um momento de muita dificuldade, de lutas, de desafios, afaste-se de pessoas que alimentam as suas dúvidas. Afaste-se de pessoas que alimentam os seus medos. Tem uma frase muito interessante do Sun Tzu, aquele general chinês que escreveu A Arte da Guerra. Tem uma frase dele que eu vou ler para você que é o seguinte: alguns se esforçam para obter vitória, outros obtêm vitória e entram na batalha para recebê-la. O que isso revela para nós? Isso revela para nós que aquilo que você tem dentro da sua mente, aquilo tem o poder de se tornar uma realidade a partir do momento em que você acredita, em que você põe suas forças, põe sua energia, põe os seus sentimentos dentro daquilo ali. Você exerce uma fé. A fé é exatamente isso, é você crer em algo sem estar vendo aquilo concretamente. Mas se você viu na sua mente, a nossa mente não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se você projeta na sua mente, aquilo já é. Então, o vencedor, ele já se vê nessa posição de vitória. Então, você não pode abrir lugar para o medo na sua mente, para que ele não se torne uma realidade na sua vida. Porque aquilo que a sua mente viu, já é, já aconteceu.
Os vencedores sabem que vão vencer, mas eles estão ali só para confirmar o que eles já sabem. Foi isso que Sun Tzu quis dizer. Na mente deles, ele já viu. E o que isso tem a ver, né, com essa coisa do medo ser contagioso? É que o coração da pessoa medrosa, ele pode contaminar o coração dessa pessoa que na mente dela ela já viu que ela é vitoriosa. Em muitos momentos da minha vida em que eu passei por desafios, alguns depois eu posso até contar em alguns vídeos aqui separadamente, muitas pessoas chegaram para mim e falaram coisas assim bem pesadas, mas na minha mente eu já tinha visto que eu teria vitória naquilo ali. E nos meus momentos com Deus, Deus já tinha confirmado para mim que eu seria vitoriosa naquilo. Mas essas vozes contrárias, e muitas vezes são movidas por pessoas que têm medo de você alcançar aquilo que elas não têm coragem de alcançar. Essas pessoas às vezes querem projetar o medo que elas mesmas sentem em você. E aí você cai naquela armadilha toda e você passa a ser controlada pelo medo. E você não pode deixar isso paralisar você. Então, outro conselho que eu posso deixar para você é o seguinte: não fale seus sonhos, seus projetos, seus desejos mais profundos para qualquer pessoa. Porque muita gente que ouvir aquilo que você vai falar vai tentar matar o seu sonho, vai tentar matar os seus projetos, vai fazer de tudo, inconscientemente às vezes, para atrapalhar você, vai tentar projetar o sentimento negativo dela em cima de você. E você só é dominado por aquilo que você permite que domine você. Entenda que você tem a chave. Cabe a você permitir ou não que essas coisas negativas dominem você. Você precisa governar seus sentimentos, a sua mente, para poder tomar as decisões corretas. Quinta coisa que você precisa saber para se libertar de vez do medo na sua vida, que é o seguinte: o medo nos dá uma dimensão errada das coisas. O medo nos faz enxergar as coisas com uma proporção que elas não têm. E aí, muitas vezes, a gente também pode cair na armadilha de olhar mais para aquilo que a gente não tem do que para aquilo que a gente já tem, daquilo que já está disponível para nós. Você começa a olhar muito para o que é uma impossibilidade e você deixa de enxergar possibilidades. E muitas vezes você começa a olhar demais para você, para suas falhas, para suas fraquezas, e você deixa de enxergar o que Deus colocou em você, as suas forças, as suas habilidades, aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você já tem de recurso, aquilo que você é, que é o mais importante, e aquilo que você pode desenvolver em você. Quando você dá lugar para o medo na sua vida, você enxerga as coisas com uma dimensão errada. Tem um cara chamado Saul Alinsky, que ele escreveu uma frase que diz o seguinte: o poder não é aquilo que você tem, é aquilo que o seu inimigo acha que você tem. Eu quero que você pense sobre isso. Quando o seu inimigo captura suas emoções, ele já capturou você. Às vezes ele não precisa capturar você fisicamente. Às vezes ele não precisa prender você numa armadilha tangível. Se ele capturou as suas emoções, se ele capturou seus pensamentos, ele já prendeu você. E o poder que você tem justamente é isso, não é aquilo que você tem simplesmente, mas aquilo que o seu inimigo acredita que você tem. E se você acredita que o seu inimigo é maior do que você está dando uma proporção errada para as coisas. Se você acredita que a sua dificuldade é maior do que a sua possibilidade, você já deu para o seu inimigo uma dimensão maior do que aquela que ele já tem. Então, diante de tudo isso que a gente falou aqui sobre o medo, sobre a necessidade de você ter uma identidade restaurada, percebe que tudo aqui tem a ver com identidade?
Então, diante de tudo isso, que fichas caem para você? O que você pode dizer da sua própria vida? Que reflexão você é capaz de fazer escutando tudo isso? E diante de todas as reflexões que você está fazendo agora, que decisão você toma a partir de agora? Você vai seguir deixando o medo dominar a sua vida? Você vai decidir agir para mudar essa história na sua vida? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se agregou a você, eu quero pedir que você deixe seu likezinho para mim, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho das notificações, compartilha, comenta, compartilha com alguém. De verdade, tem muita gente que às vezes precisa desse despertar, precisa desse insight para poder começar a buscar armas, buscar estratégias, buscar cura para o seu medo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.